Olá pessoal, o Revista começa agora na tela da sua TV. Nesta semana vamos relembrar algumas matérias bem legais que a nossa equipe produziu para você. Começamos com a importância de saber preservar os alimentos em casa para que eles estejam sempre bem fresquinhos e em boas condições de consumo. Confira as dicas na entrevista com a nutricionista Rafaela Cordeiro. Atualmente é quase impossível para a maioria da população preparar uma comidinha fresquinha diariamente. Portanto, muitas pessoas recorrem a produtos industrializados prontos para o consumo e consumem menos produtos in natura, frescos. Para driblar essa situação, uma das alternativas saudáveis é o congelamento de alimentos. Nós vamos conversar com o nutricionista Rafaela Cordeiro, que vai esclarecer para nós, né, Rafaela, qual a forma correta de congelar os alimentos. Mas o má congelamento também pode causar alguns prejuízos para a saúde, né? Exatamente, o congelamento é importante para fazer o alimento ficar numa temperatura abaixo de 18 graus negativos, né, fazendo com que não haja proliferação de bactérias, tornando-se seguro mesmo. Então, ao descongelar, se esse descongelamento não for feito de forma correta, essas bactérias podem ou estar lá e proliferar, ou elas podem contaminar esse alimento e trazer muitos danos à nossa saúde. Bom, nós trouxemos aqui alguns alimentos, por exemplo, a carne. Qual que é a forma correta de congelar? Chegou a carne do açougue, né? Coloca num saquinho, ou ela já veio no saquinho, você coloca em outro saquinho e etiqueta com data para você saber qual foi o dia que você comprou e não perder um alimento, por exemplo, por data de validade. Ok. No caso das frutas, Rafaela? As frutas, por exemplo, a gente pode usar frutas para fazer um suco depois, né? Então você pode congelar ela em forma de polpa já batida no liquidificador ou assim em pedaços. Depois vai descongelar e bater para fazer um suco ou uma vitamina, né? Não vai dar para consumi-la dessa forma comendo. Entendi, okay? Mas mais uma vez etiqueta com data, né, para você saber sempre o que entrou primeiro para ser congelado. Então, no caso das pessoas que preparam a marmitinha para a semana, né, também deve-se ter um pouco de cuidado. Sim, sempre que fizer uma marmita para semana, lembrar de deixar os alimentos separados, né, arroz em uma vasilhinha, feijão em outra, tá, carne em outra, até porque o tempo de descongelamento ou de aquecimento dos alimentos varia de um alimento para outro, tá? Por exemplo, não pode congelar folhosos, por exemplo, não pode, né? Um legume até aceita, mas existe uma técnica que chama branqueamento. A gente tem que pegar o legume, colocar ele em água fervente. O tempo que ele vai ficar em água fervente vai depender do tipo de legume. Por exemplo, a cenoura, em torno de 4 minutos. Ele vai ficar ali em água fervente por esse tempo e depois você escorre essa água fervente e joga ele em uma água gelada. Pode ser até com gelo mesmo, dá um choque térmico nele. Isso faz com que ele mantenha as características nutricionais preservadas dentro do legume e aí você escorre mais uma vez, põe num saquinho com o mínimo de ar possível e congela. Agora, os outros produtos, como os laticínios, né, que não tem como congelar, qual que é a melhor forma de armazenamento? É na geladeira, né? Vai armazenar na geladeira, né, que é um local aí que a gente chama de resfriar o alimento, tá? Porque congelar mesmo não é uma boa solução. Então, chegou do supermercado, já leva para a geladeira. Exatamente. E dependendo, se você fizer a compra no supermercado e for demorar nesse deslocamento, ainda usa uma bolsa térmica. Algumas dúvidas, assim, por exemplo, o ovo pode ir para a geladeira, o ovo pode ficar num ambiente externo, vai influenciar em alguma coisa? Geladeira. E não é porta de geladeira, é dentro da geladeira, tá? Porque vai assim, ele em temperatura externa, né? Ele pode estragar mais rapidamente e a pessoa não perceber que ele estragou, ter uma contaminação e ter problemas, tá? A geladeira vai ajudar nessa preservação aí e na porta da geladeira não, porque a oscilação de temperatura é muito grande, porque a gente abre o tempo todo. E aí ele também pode estragar mais uma vez e a pessoa não ter percebido. Agora, o descongelamento também é um processo importante para manter os nutrientes dos alimentos, né, Rafael? E para manter essa coisa de não ter proliferação de bactérias, né? Então, assim, descongelar o alimento, sempre se programar dentro da geladeira. Tira do freezer, põe na geladeira de um dia para o outro, por exemplo, né? Para que descongele uma carne e você a use com segurança. Ou então, dependendo das preparações, como preparações já prontas, você pode levar direto do freezer para o micro-ondas ou para um forno convencional. Então, esse aspecto também é muito relevante. Pesquisas recentes mostram que os índices de aprendizado em matemática e português nas escolas públicas de Belo Horizonte estão baixos. Mas ainda há profissionais empenhados em melhorar esses números, com diferentes ações nas escolas. Confira na matéria que fizemos em abril deste ano. Dados do QEDU, site que fornece informações sobre o ensino fundamental da rede pública brasileira,
revelam que os índices do aprendizado de matemática e português estão baixos nas escolas municipais de Belo Horizonte. Esses investimentos voltados para a educação, não é? Voltados para a formação dos professores, voltados para a qualificação da educação, voltados para a merenda escolar, voltados para a aquisição de livros, eles, ora, não são aplicados corretamente, devidamente, não é? E ora, há uma espécie de distorção, não é? Quer dizer, o investimento foi feito, mas nós não tivemos uma resposta adequada àquele investimento. Até o 5º ano, 50% dos alunos conseguem ler e interpretar textos. Até o 9º ano, a porcentagem cai para 33%. 22% dos estudantes até o 9º ano aprenderam adequadamente a competência de resolução de problemas matemáticos, contra 50% até o 5º ano. A gente basicamente tem 3 vertentes no nosso trabalho. Uma é o monitoramento da aprendizagem de todos os estudantes. Através desse monitoramento que a gente consegue detectar qual que é o estudante que mais precisa de uma ação específica, qual que é o estudante lá do 1º ciclo, do 2º ou do 3º ciclo que precisa de uma intervenção. A outra vertente é o monitoramento da frequência dos estudantes. Nós trabalhamos com um público quase que hegemonicamente pessoas que estão em áreas vulneráveis, em áreas de risco. São pessoas que muitas vezes a gente precisa ir lá, falar da importância de estar na escola, de não faltar. E o terceiro, eu disse de 3, é a formação dos professores. E cada vez mais a gente tem percebido a importância de deslocar essa formação para dentro da escola. O Instituto Pedra Viva, localizado no bairro Lagoinha, na região noroeste de Belo Horizonte, ajuda jovens estudantes com os deveres de casa. A alternativa é encontrada por muitos alunos para complementar os estudos em português e matemática. Nós sentamos com cada criança, para ver a dificuldade de cada um. E de acordo com cada dificuldade, nós vamos especializar naquela dificuldade. Por exemplo, tem criança que tem dificuldade de matemática. Nós vamos ver que tipo de dificuldade que ele tem para a gente estar tentando ajudar eles. Assim, em questão do para casa, ditado também, nós passamos muito ditados de fatos, tabuada. Nós somos muito exigentes com eles para que eles aprendam futuramente. O Instituto oferece atividades que vão além dos exercícios escolares. As crianças têm acesso a aulas de artesanato, hip hop, informática e percussão. Eu gosto muito de tocar percussão, é muito bom. Elas cantam também a música do Luiz Gonzaga, que é a Asa Branca. Aí eu peço para elas fazerem um resumo do texto, da letra, desenhar, colorir, aí elas começam a descobrir o que é alazão. Tem hora que elas não sabiam o que era alazão, porque na letra fala, morreu de sede, meu alazão. Eu presto mais atenção nas coisas, porque antes eu estava mais desligada, agora eu estou prestando mais atenção. Esta escola municipal no Barreiro tem se destacado nos últimos anos pelo ensino em matemática. Primeiro eu tenho que entender que eu não estou aqui como o detentor do conhecimento. Eu estou aqui para ser um mediador, para poder construir esse conhecimento junto com eles. E sair da minha zona de conforto, que é só entrar, dar minha aula, ensinar o conteúdo e detectar qual que é a dificuldade de cada sala, de cada aluno e tentar voltar esse conteúdo e ensinando aos poucos. Gosto muito de trabalhar com as coisas mais exatas. Cada coisa tem um mistério e é legal a gente ficar descobrindo cada mistério que a matemática tem. A gente não desconhece o tanto que garantir que nossos estudantes dominem o português e a matemática, o tanto que isso é importante, é fundamental e o tanto que a gente precisa ainda melhorar. E eu acho que isso não diz de uma condição específica de um estado. Eu acho que isso diz de uma condição que é do mundo e da condição atual hoje do Brasil. Uma escola para todos. Esse é o grande desafio do momento. O Revista vai para um rápido intervalo, mas não saia daí. No próximo bloco, você vai saber mais sobre o Edifício Maleta e dicas para ter um consumo consciente na sua casa.